Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à minha casa para podermos conversar mais um pouco sobre a depressão. No primeiro vídeo que gravamos, nós trouxemos como temática, essa temática ela vai nos acompanhar ao longo destes vídeos, é que a depressão é uma luta interna e que ninguém precisa lutar sozinho. Eu sei que essa depressão ela existe para muitas pessoas. Sei que muitos pensam que admitir estar adoecido é sinal de fraqueza. Mas, pouco a pouco, a gente vai tomando consciência e, pouco a pouco, vamos reconhecendo que é uma luta enorme e que ninguém precisa lutar só. A partir desta inspiração, trago uma outra inspiração para a gente ir somando ao longo deste caminho que nós vamos vivenciando juntos. Nesse segundo vídeo, eu trago a ideia do contexto, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, eu trago a ideia de que vivemos uma cultura extremamente corporativista, uma cultura que é feita de perguntas e respostas, de funções e disfunções, prazer e compressão sacrificial. É uma cultura que é compatível com a indução generalizada de depressão. Olha, eu repito isso que acredito ser muito importante. Nós vemos uma cultura que é compatível com a indução generalizada da depressão. Alguém pode ter dificuldade de compreender o que eu estou afirmando, mas é simples de imaginarmos. Tente lembrar a cultura como ambientes. Se eu dissesse o ambiente, eu estaria colocando dentro deste pacote todas as realidades. Mas aqui podemos colocar ambientes. E esse plural ele é proposital para dizer assim, ambiente do trabalho, ambiente familiar, ambiente de estudo, são ambientes. Eu recordo uma afirmativa que eu vi há muito tempo atrás, mas que ela me diz muito, e acredito que pode dizer muito a você. Só nos adoece aquilo que nos é muito importante. Se o trabalho é muito importante, se ele for vivido de maneira disfuncional, ele pode me adoecer. A família é muito importante, mas se a família também estiver funcionando de maneira disfuncional, ela pode nos levar ao adoecimento. Então, tendo em mente o contexto, eu vou fazer uma contextualização um pouco maior. Aqui eu vou tomar alguns dados mais objetivos para nós podermos visualizar um pouco o cenário no qual nós estamos colocando nossos pés. Aqui eu tomo os dados do IBGE. Dados são de 2019, está um pouquinho desatualizado, mas é um dos que temos ainda mais atualizados. Esses dados, desde então, não mudaram tanto. Estão mudando, mas é de maneira bastante progressiva e não é tão significativa assim. Então, a partir dos dados do IBGE de 2019, 10,7% das pessoas com 18 anos de idade ou mais foram diagnosticadas com transtorno depressivo pelos profissionais da saúde mental. Esses dados representam 16,3 milhões de pessoas no Brasil, sendo que a maior prevalência foi na área urbana e com predominância do sexo feminino. Sintomas depressivos agem diretamente na qualidade de vida, provocando sofrimento à pessoa, à família, à comunidade. Ou seja, a depressão tem custos elevados, tais como absenteísmo, atendimentos médicos, medicamentos, terrivelmente o suicídio. E a evidência de que pelo menos 67% das pessoas que se suicidaram apresentam sintomas depressivos. O desafio maior está nas pessoas adoecidas que não aceitam a doença e sentem-se como um peso para a família. Olha, eu paro aqui e chamo atenção sobre este ponto. O desafio maior está nas pessoas adoecidas que não aceitam a doença. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não aceitam a doença. Acredita que é sinal de fraqueza, acredita que é frescura, ficam preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar a seu respeito. Seja por orgulho, esqueci de mencionar, mas também é um fator importantíssimo. Outras vezes, aqui nós falamos da pessoa adoecida. Agora, outras vezes, os familiares não compreendem o transtorno mental e por isso não conseguem ajudar a pessoa adoecida. Com isso, inicia o abuso de medicação para manter o adoecido da família quieta, dormindo preferencialmente e
mais preferencialmente ainda, sem queixas, sem reclamações. O transtorno depressivo pode surgir em qualquer idade. Mais uma vez, eu repito, olha, então não há uma idade específica. Pode surgir em qualquer idade, inclusive em crianças. Porém, a sua incidência aumenta na puberdade. A maioria dos casos tem início entre os 20 a 40 anos de idade. O curso do transtorno varia de pessoa para pessoa, sendo que os sintomas podem durar dias, semanas, meses, anos. É claro que para se caracterizar a depressão existem alguns critérios. Os manuais trazem os sintomas, trazem a duração desses sintomas, sendo que nós não vamos nos ater nos manuais. Essa reflexão é um pouquinho mais ampla a princípio. Depois nós podemos até fazer esta incursão pelos manuais. Passado este período, a maioria dos pacientes retorna à sua vida habitual, sua vida normal. Porém, existe algo aqui que é muito triste e muito preocupante. É que em média 26%, olha, repito, é que em média 26% dos doentes chegam a um grau de cronicidade, por não terem a oportunidade de fazer um tratamento adequado. Olhe com carinho para essa questão. Em torno de 26% das pessoas chegam ao grau de cronicidade. E todos nós sabemos o que significa cronicidade. Significa que a doença chega a um grau em que revertê-la fica muito difícil. Dificílimo, eu digo. Então nós não podemos permitir ou temos que diminuir o maior número possível de pessoas para que elas não cheguem a este lugar, não cheguem a este grau de cronicidade. E os motivos para não buscar o tratamento são variados, seja por falta de conhecimento básico, os recursos que existem, seja por falta de recursos financeiros, infelizmente muitas pessoas conseguem pagar os tratamentos, sejam por preconceito, seja por orgulho e etc. Isso quer dizer que existem outras causas, mas as principais eu acredito que estão aqui. Os motivos do desenvolvimento da depressão ainda não são completamente elucidados, tendo causas ainda não consolidadas pela ciência, ou seja, ainda tem muita pesquisa a ser feita. Portanto, faço o convite para que você, pessoa deprimida, reconheça-se como promotor do seu autocuidado. E aqui eu repito novamente, você é o promotor do seu autocuidado. Se você não quiser ser ajudado, as outras pessoas não podem ajudar você. Precisa superar os obstáculos, superar as barreiras que existem para que busquemos ajuda adequada o mais rápido possível. Bem como identificar modos de lidar e enfrentar os possíveis eventos que desencadeiam a depressão. Além disso, é importante ressaltar que cada pessoa vivencia a depressão de uma forma. O que equivale a dizer que não se pode comparar casos e muito menos afirmar que é frescura ou falta do que fazer. Depressão é doença séria. Não é frescura, não é falta do que fazer. Mesmo a pessoa que passou pela depressão, ela não pode comparar a outra pessoa consigo, porque os processos depressivos são muitos e cada um vai reagir com as ferramentas que tem. Então, como vimos até agora, a depressão pode ser desencadeada através de vários processos. E nem sempre no adoecido aparecem todos os sintomas numa ordenação que podemos prever a sua evolução. Sendo assim, é possível que existam vários tipos de depressão e vários tipos de desencadeamentos depressivos. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Olha, essa afirmativa é muito importante. Muito frequentemente, o que caracteriza de forma convergente esses processos é o que podemos chamar de anedonia. Você pode perguntar, mas que palavra é essa? É simples de entendê-la. A anedonia consiste na perda da capacidade de expressar prazer ou satisfação com o que temos, com o que fazemos e assim por diante. Repito, de maneira ainda mais sintetizada. A anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer das coisas do nosso cotidiano. Esse processo geralmente começa com a suspeita de que a perda da satisfação vem do objeto, vem do outro, vem do brinquedo, e não da nossa capacidade de brincar, ou seja,
da nossa capacidade de estar ali, de estar aqui, extrair de cada uma das situações o que elas têm de mais prazeroso. Em outras palavras, a anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. E quando isso vai acontecendo, a gente vai entrando num processo meio sem volta. Primeiro a gente vai deixando de fazer as coisas. Depois a gente acaba focando e afunilando muito em uma ou duas coisas que a gente mais gosta na vida. E a gente direciona todas as nossas forças para este lugar. Até mesmo esse lugar vai ser esvaziado de prazer. O prazer vai desaparecendo. E o que vai sobrando é a obrigação, o que vai sobrando é o dever, e sem perceber, até mesmo aquilo que nós fazemos e que amamos, acaba perdendo a sua importância em nossa vida. Diante deste quadro, eu posso dizer que a depressão geralmente esvazia nossa capacidade de fazer com que o desejo circule, dificultando ou até mesmo impedindo de que criemos um horizonte futuro, no qual a gente aposta, no qual a gente se vincula, no qual a gente se implica, no qual a gente se engaja. Como sabemos, a pessoa depressiva, ela não consegue se ver no futuro próximo, do mesmo no futuro distante. Ela não consegue se vincular a um projeto. Ela não consegue se implicar, fazer parte. Ela não consegue se engajar. Ou seja, é uma pessoa esvaziada de si mesma. É uma pessoa caçadora de si mesma. É uma pessoa perdida. Ainda tem mais. O tempo para o depressivo é sempre mais curto. Eu digo para vocês que há algum tempo eu pensava que esta era apenas uma característica da ansiedade. Não, é também da pessoa depressiva, olha dizer. O tempo para o depressivo é sempre curto. Ele nunca tem tempo. E ele se impõe em condições objetivas, dizendo, olha, eu não tenho tempo, eu não me autorizo a querer algo, eu não me autorizo a estar com outro, eu não me autorizo a levar adiante meu desejo de ser reconhecido. E por que não? O reconhecimento do meu desejo. Se não bastasse a percepção disfuncional do tempo, o depressivo anda de sol a pino no deserto, sem produzir sombras. Essa posição perspectiva transforma a vida do depressivo numa monotonia, uma repetição sem relevos, sem alternações. A depressão, de fato, é um mal epidêmico, uma forma de sofrer ascendente, a segunda causa de afastamento do trabalho. Por mais de 3 décadas, ou seja, a partir dos anos de 1900 para cá, as bases biológicas dos transtornos depressivos têm sido explicadas por meio de hipótese monoaminérgica da depressão. Essa teoria propõe que depressão seja consequência de uma menor disponibilidade de aminas biogênicas cerebrais, em particular a serotonina, noradrenalina, dopamina. Tal proposição é reforçada pelo conhecimento do mecanismo de ação dos antidepressivos, que se baseia principalmente no aumento da disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Lembrando que a fenda sináptica é esse pequenino espaço que tem entre os nossos neurônios, seja pela inibição seletiva ou não, de recaptações, ou seja pela inibição da enzima responsável por suas degradações. No entanto, apesar de muitos estudos nesta e em outras direções, a etiologia da depressão permanece ainda incerta. Existem hipóteses, mas não existe um caminho definido. Não existe uma causa ou causas bastante reconhecidas e, por que não, consolidadas. Assim, além da teoria monoaminérgica de depressão e de todos os seus desdobramentos, estão sendo discutidas nos dias atuais outras hipóteses, entre estas, ganha destaque aquela que enfoca a participação dos sistemas endócrino e imune. Ou seja, essa é uma parte dos estudos da depressão bastante complexo e que podemos voltar em outro momento. Por hora, nos bastam estas informações. Mas essas informações estão aqui também com um propósito. O propósito de ir mostrando para você e mostrando para nós que todos esses estudos nos apontam para algo simples, mas não deixa de ser complexo. Mas nos aponta para algo simples que nos faz pensar muito. Ou seja, essas hipóteses nos ajudam a perceber que o cérebro determina a linguagem e que a linguagem
determina o cérebro. É quase igual aquela pergunta que a gente conhece de outros carnavais. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tá, desculpe a brincadeira. Mas é para dizer que, olha, que o cérebro é determinado pela linguagem, e o cérebro determina a linguagem determina o cérebro. Tá, isso tem uma explicação bastante lógica e bastante coerente, se entendermos, isso vai nos ajudando a irmos um pouco adiante. Vou dizer em outras palavras, para ver se essa afirmativa fica clara. Em outras palavras, então, a forma como falo, a forma como você fala, como eu interpreto o que o outro está sentindo, mesmo claro, como você interpreta o que o outro está sentindo, a forma como narro minhas emoções, a forma como nomeio os meus mal-estar que a gente vai sentindo, a forma como tudo isso entrei nas formas de amar e de trabalho é decisiva para produzir depressão, assim como é decisiva para reverter a depressão. Ou seja, lembra lá do começo, quando eu falei que a nossa sociedade é uma sociedade que induz a depressão? É aqui que a gente vai retomando. Olhem com bastante atenção. Eu disse que os ambientes, eles são importantíssimos. Em outras palavras, é isso que está sendo dito aqui agora. Olha, os ambientes, eles são importantíssimos. A maneira como nós interagimos com esses ambientes, a maneira como nós interpretamos, a maneira como nós assimilamos esses ambientes, faz toda a diferença. O que nós acreditamos, o que nós deixamos de acreditar, a forma como pensamos, a forma como sentimos, tudo é extremamente importante. Mas ainda existem algumas outras características que precisamos estar atentos. É comum a pessoa tomada pela depressão parecer se enamorar de uma avaliação onipresente. Eu vou repetir porque isso é importante, é uma palavra não tão usual assim. Que a pessoa depressiva, ela parece enamorar de uma avaliação onipresente, ou seja, ela acredita que ela deve estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha, ela acredita que tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso faz com que ela fique revisitando cenas do seu passado como uma espécie de espectadora de si mesma, ou como uma espécie de observadora que faz narrativas da sua própria vida à distância. Porém, essas narrativas são marcadas fortemente por um teor negativo e crítico. Mas isso, olha só, que geralmente faz parte do discurso da pessoa depressiva. Mas isso não está bom. Mas isso não está certo. Mas isso não vai funcionar. Ou seja, se criticando, se avaliando e se medindo o tempo todo. Repito, olha, a pessoa depressiva, ela se autocritica, se autoavalia e se mede o tempo todo. E, como consequência, nunca está satisfeita consigo mesma. É curioso, para não dizer estranho, que a depressão, de certa forma, combina com uma cultura avaliacionista, uma cultura da produção sem parar, da avaliação contínua, é o que nós dissemos anteriormente. Complementar com avalie-me constantemente, meça-me permanentemente a partir dos ideais oferecidos pela cultura. Se não bastasse, ainda temos a necessidade de contabilizar tudo o que fazemos de tal maneira que isso ganha vida própria. E, como consequência, a gente vai se desligando do que seriam nossos verdadeiros sonhos. Nós vamos desligando a nossa capacidade de desejar. E lembro que desejar não é fazer metas. Desejar não é cumprir objetivos. Desejar não é fazer uma lista de coisas que a gente sabe. Como se vê, essas são características que aparecem no discurso de pessoas que sofrem com a depressão. Enfim, depressão não tem nada a ver com força de vontade. Não tem nada a ver com pensamento positivo, com orientação para a felicidade e com tantas regras mágicas que existem. A depressão é um processo semiautomático, uma coisa que tem sua lógica própria, que a gente pode interferir, mas não se trata apenas de comandá-la pela força da vontade. Aliás, isso costuma atrapalhar. Alguém que está deprimido, que consegue se abrir com alguém, abrir com você, demonstrando uma pequena parte de sua culpa,
lembrando que a culpa é o sentimento prevalente neste quadro, você não pode minimizar a dor do outro dizendo: isso não é nada, isso vai passar. Ao agir desta maneira, você estará recusando a oferecer a escuta que a pessoa está precisando. E mais uma vez eu lembro, olha, escutar é uma construção compartilhada de uma história, de uma investigação que a gente não sabe onde vai dar. Portanto, a maneira que temos para poder ajudar uma pessoa que sofre com depressão, o ponto de partida é a escuta, no seu sentido pleno. Então, se alguém procurar você reclamando da vida ou trazendo algum desses sintomas que aqui foram mencionados, ouça, de fato, ouça. Pratique a escuta. Se você não puder praticar, direcione para alguém que possa fazer isso. Então, lembrando que a depressão, sim, em nossos tempos, ela está muito fortemente marcada pela autocrítica, pelo avaliar e pelo medir a si mesmo o tempo todo. Não é por acaso que os depressivos são pessoas agoniadas, são pessoas que acabam desenvolvendo uma angústia em seu peito que não cessa, uma angústia que corrói a alma, uma angústia que tira a paz. Então nós precisamos nos ajudar para que possamos viver de maneira melhor, para que a gente possa ir pouco a pouco superando essa cultura que reforça continuamente o adoecer mental. Dentre esses adoeceres, nós temos a depressão, que é o nosso tema principal. Então, eu agradeço a sua companhia até o momento e convido você para que estejamos juntos no próximo vídeo, que nós continuaremos refletindo sobre este tema.